O Woman in BIM, nós somos uma rede de mulheres onde buscamos incentivar e apoiar, atrair, promover, avançar e reter jovens mulheres para continuar no mercado da EC e também apoiar essas mulheres para continuarem dentro do mercado, né? Essa é a equipe Core Team do Woman in BIM. A Rebeca De Chico é founder Global Share, ela é a fundadora, né, do Woman in BIM. A Vicky Reynolds é Global Vice Share. A doutora Jenny Barret, ela é Education Lead, ela cuida de um programa de educação lá na Universidade em Lancashire. A Gergana Starkova, ela é Member Database Lead do Woman in BIM. E a Nicole Chico é a Global Administration. Recentemente, nós tivemos um upgrade no Core Team. Agora contamos também como Regional Leads, que é o meu caso, como Coordination. Hoje eu sou Regional Lead Coordination da América do Sul e temos também na América Central e na Europa. Nós acreditamos fortemente que, como grupo, temos maior influência para apoiar, capacitar e celebrar as mulheres em funções relacionadas ao BIM e incentivar as mulheres jovens a entrar na indústria da construção. Esses são os nossos patrocinadores, a Glider BIM, a Recon, a ITPT, GAG e a Multi McDonald. Para você hoje se associar ao Woman in BIM é totalmente gratuito. Para você pode associar como Woman in BIM completa, que é só para mulheres. Dentro do site, você, como mulher, poderia acessar os fóruns e ao perfil de todas as mulheres registradas no Woman in BIM e fazer um network. E também a associação Woman in BIM L, ela é para todo mundo da comunidade externa, que quer só saber notícias e o que a gente tem feito pelo mundo. Eu convido a Fernanda Schmidt, ela é arquiteta e urbanista, e ela fez para a gente um workshop desenvolvendo projetos de arquitetura de interiores, que foi uma sala. Boa noite, pessoal. Eu sou Fernanda Schmidt de Velasque, eu sou arquiteta urbanista, eu tenho mestrado em engenharia civil com foco em tecnologia BIM, e eu trouxe para vocês um workshop bem dinâmico e prático com a utilização do Revit, que é um software BIM, onde a gente desenvolve um projeto de arquitetura de interiores de uma sala, tá? Eu já tenho 11 anos que eu trabalho com soluções tecnológicas nos meus projetos. Já tive a oportunidade de participar de Casa Corvo, mas fui premiada no ano de 2014 como profissional de arquitetura de destaque no estado do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo, Vitória, e colaborei aqui, acho que é super importante, queria agradecer o convite desse workshop e todos os desenvolvimentos para agregar valor, né? O BIM aí está super atual, né? E os projetistas têm cada vez mais que se adequar aí, né, ao desenvolvimento dos trabalhos. Muito obrigada, Michele. Nada, Fernanda, eu que agradeço. Eu que agradeço, Fernanda. Eu convido a Larissa, ela é arquiteta e urbanista, analista de projetos da BID, pessoal que chama ABDI. Ela fez para a gente um workshop em BIM para modelagem de arquitetura de interiores no Revit, a introdução a famílias paramétricas. Boa noite, Michele, pessoal. Estão ouvindo aí? Estamos ouvindo. Você quer compartilhar a tela? Isso, vou compartilhar aqui, só um momento. Deixa eu só... Estão vendo aí o slide? Estamos vendo.
É a pergunta da pandemia, né, gente? Pois é, tanta reunião. Primeiramente, Michele, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, para participar dessa série de workshops promovido pelo Women Beam. O tema do meu workshop foi uma introdução à modelagem de famílias no Revit. Bom, eu sou a Larissa Guerra, sou arquiteta e urbanista, tenho formação em Master BIM pela Zigurá e atualmente eu trabalho na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. E as minhas atividades, elas estão relacionadas à plataforma BIM-BR e à Biblioteca Nacional BIM. Para fomentar um pouco, né, sobre a igualdade de gênero dentro da indústria da construção, eu gostaria de disponibilizar essa matéria que foi desenvolvida pela plataforma BIM-BR. Você consegue acessar diretamente por aqui no QR Code. E nessa matéria, a equipe da plataforma BIM-BR entrevistou 3 mulheres referência no BIM aqui no Brasil. Então, foi entrevistada a professora Regina Ruschel, né, da Unicamp, a Fernanda, da Autodesk, e a Alessandra Bene, do BIM Fórum Brasil. Então, fica o convite para acessar a matéria por aqui. Bom, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, para quem não conhece, a ABDI é uma agência vinculada ao Ministério da Economia, que tem como objetivo ampliar a adoção e a difusão de novas tecnologias e novos modelos de negócios para contribuir com a transformação digital da economia brasileira. E não é novidade, né, que a indústria da construção é um setor extremamente conservador e que tem um uso majoritário de métodos tradicionais, né? E o BIM, ele nada mais é do que a transformação digital dentro da indústria da construção. Bom, aqui nós temos algumas soluções tecnológicas que representam um salto de produtividade dentro do setor, começando pelo BIM, que é o foco do projeto na BDI. Também nós temos realidade aumentada, GIS, impressão 3D, outras tecnologias que contribuem com a produtividade dentro da construção. Bom, e a estratégia BIM-BR? O que é a estratégia BIM-BR? Ela foi lançada em 2018 pelo decreto 9.377 e é uma política de disseminação do BIM de forma gradativa num período de 10 anos. Então, dentro da estratégia BIM-BR, vocês vão encontrar 9 objetivos específicos. Nesse momento, eu vou dar um destaque em especial para o objetivo número 7, que é desenvolver a plataforma e a Biblioteca Nacional BIM, que é a atuação da BDI, né, dentro desse objetivo. Bom, na plataforma BIM-BR, você encontra matérias, vídeos, guias sobre BIM e também você pode participar da dinâmica de upload e download de objetos BIM. Ou seja, a ideia da biblioteca é ser um repositório de bibliotecas BIM no país, congregando em um único espaço vários objetos de disciplinas variadas e softwares variados. E agora, voltando um pouquinho lá para o workshop, né? O que nós aprendemos no workshop? Bom, no workshop foi ensinado noções básicas, né, de parametrização no Revit. Então, nós utilizamos como exemplo um cubo, né, onde foi ensinado a trabalhar com plano de referência, como que você conecta a geometria com os cadeados, criando os parâmetros de dimensões. E também, né, no final do workshop, teve um desafio, né, um desafio final, onde eu sugeri que vocês realizassem a modelagem e parametrização
da mesa de centro do workshop da Fernanda, né, que é o BIM para Arquitetura de Interiores. Então, foi um desafio que foi proposto para vocês. Bom, o objetivo desse workshop é trazer para vocês as noções básicas da parametrização, né, com os cadeados, planos de referência, e estou tocando a campainha aqui, e também trazer maior fluidez, né, uma autonomia e fluidez na criação de informações dentro do fluxo de trabalho em BIM. Então, a gente sabe que um objeto BIM são os dados mais a geometria 3D. A combinação desses dois fatores, nós temos o objeto BIM. Então, é isso, minha apresentação bem breve. Caso tenha surgido alguma dúvida no tutorial, eu fico à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Shelly, deixa eu tirar aqui, né? Oi, Lari, obrigada. Eu tenho duas perguntas para ti. A primeira pergunta é: a Biblioteca Nacional BIM aceita todos os softwares? Sim, né? Dentro lá da estratégia BIM-BR, tem um objetivo específico sobre o fomento dos padrões neutros. Então, a gente não pode restringir o software, né? Então, a Biblioteca Nacional BIM, ela aceita qualquer tipo de software, justamente para propagar essa questão do Open BIM, né? Que é tão importante dentro do BIM. Sim. E como que funciona essa dinâmica de upload? Então, a dinâmica de upload tem alguns critérios. Para você realizar o upload do seu objeto, você precisa ter um trio obrigatório. Esse trio obrigatório, ele consiste no seu objeto no software nativo, no seu objeto em IFC e no seu objeto sendo representado por uma ficha técnica, com todos os dados daquela biblioteca específica. Então, você tendo esse trio obrigatório, qualquer pessoa pode pleitear os seus objetos e participar da dinâmica de upload e download de objetos. E é muito importante a participação do mercado, né? Principalmente do mercado privado, porque a esfera pública, o governo, eles já inseriram os seus objetos na plataforma, né, na biblioteca. E agora a gente espera que o mercado também comece a participar dessa dinâmica de upload e download de objetos. Sim. É isso. Muito obrigada, Larissa. Eu recebi muitos elogios sobre os vídeos de todos vocês, na verdade, todos foram bem elogiados. Recebi um monte de recadinho no LinkedIn, foi bem interessante. Eu nem sabia, assim, que funcionaria, sabe? Porque é a primeira vez que eu faço uma semana, assim, de workshop, me arrependi, acho que eu poderia ter chamado umas 20 pessoas, aí teria que ser umas 3 lives, porque tenho certeza que... Deixa para as próximas, vai segurando, aí você vai fazendo novas semanas, entendeu? Porque muita gente, a gente podia ter feito sobre outro software, o Ricardo, ele podia ter ensinado um edifício mais difícil, porque o pessoal gosta de aprender coisa futurista, né, Rick? Mas muito obrigada, viu? Gostei bastante de participar. Obrigada, eu. Convido agora meu amigo do coração. Na verdade, todos são, né, gente? Mas o Rick tem um lugar, assim, todo dele. Ele é eletrotécnico, especialista em Dynamo, Computer Science in Program Python, pela MIT, desenvolvedor de soluções em programação Autodesk Revit, utilizando Dynamo, Python e C#. O workshop dele chama Dynamo e Revit. Isso, boa noite, Aime. Com a apresentação dessa, a gente fica, né, até emocionado. E super feliz de estar aqui, de estar participando e divulgando uma história, né, que a gente vem aí trabalhando já há cerca de 10 anos, praticamente, né, que é essa história de Dynamo, e também o tão falado atualmente Generative Design, né? Eu tenho caído bem forte
nas últimas semanas, nos últimos meses, novamente nesse tema. É um tema que eu já estudei aí lá por volta de 2014, 2015, mas que eu estou retomando com toda a força agora, porque está muito em voga e o mercado começou a buscar agora, né, soluções nesse sentido, utilizando o Generative Design. Então, é um tema bastante interessante, é um tema que vale a pena dar uma olhada. A ideia do workshop foi mostrar algo simples, né? Veja que eu não adentrei realmente na questão da discussão do algoritmo genético, da complexidade do edifício, tudo foi só mostrar o que dá para fazer, né? E é interessante também que eu usei uma ferramenta offline, porque está bem conhecida aí agora, tá? A Autodesk está divulgando bastante, inclusive a própria Autodesk me convidou para participar também do workshop só para falar disso, ainda esse mês, se eu não me engano, dia 26 ou 27, mas vou estar falando também especificamente sobre esse tema com o pessoal da Autodesk, sobre o Generative Design. Então, cara, é um tópico que, assim, eu falo para todo mundo, é uma das coisas mais bonitas que eu já estudei na minha vida, você vê uma inteligência artificial encontrar uma solução ótima para um caso, assim, que você coloca, tipo, como eu mostro no workshop, né? Qual o melhor prédio dentro de uma área que ele pode ter máxima área construída com menor custo e ver o algoritmo encontrar sozinho a solução é bem bonito, sabe? Assim, é viciante. É um tema bastante interessante. Rick, você vai precisar compartilhar a tela? Não, não vou. Ah, tá bom. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Então, passo a palavra aí para o pessoal e estou aqui aberto a perguntas também e a gente discutir. É um tema, se deixar eu e Carlos aqui, junto com vocês, acabou, né? Ninguém dorme aqui hoje. Pronto. Obrigada, Obrigado. Rick. Obrigado, Mi. Bem, eu convido a se apresentar agora a Raquel Smith. Ela é arquiteta e urbanista, sócia fundadora da Eixo. O workshop dela foi sobre ArchiCAD para projetos de arquitetura da macro a micro escala. Raquel, só queria saber se você quer compartilhar a tela? Quero. Uhum. É bem rapidinho, mas tenho aqui um guiazinho. Deixa eu só autorizar aqui o meu computador. Ele pediu para sair e voltar para eu poder autorizar o compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo agora. Pela URGS em Porto Alegre, sou gaúcha, mas atualmente estou morando em São Paulo. Tenho uma atuação já de alguns anos trabalhando com BIM. Eu trabalhei por bastante tempo como na função de BIM Manager em alguns escritórios em Porto Alegre.
em paralelo com a minha atuação no ensino. Então, desde 2015 eu ministro treinamentos de ArchiCAD. Hoje eu tenho uma escola chamada Eixo, que a gente coloca como uma escola de ArchiCAD e metodologias BIM. Eu também sou docente nos cursos de pós-graduação da PUC-RS e da UTF-PR. Hoje eu sou certificada pela Graphisoft como BIM Manager e tive uma atuação também de alguns anos com a Graphisoft Brasil, participando da criação do template brasileiro do ArchiCAD, que é o template que vem, né, na instalação do ArchiCAD brasileiro. E também atuei como certificadora de novos treinadores de ArchiCAD no programa de certificação da Graphisoft. O workshop que eu ministrei, então, eu tentei trazer alguns exemplos em diferentes escalas, para a gente entender um pouquinho do potencial dessa ferramenta ArchiCAD, que é uma ferramenta de modelagem BIM, a ferramenta que eu escolhi para trabalhar. Então, eu trouxe exemplos que vão desde um estudo mais volumétrico, com extração de áreas, nada muito automatizado como o Ricardo mostrou, mas extraindo as informações dos elementos a partir de planilhas, que facilita bastante esse tipo de estudo que os arquitetos precisam desenvolver. Depois, passando por uma escala mais média, dentro de uma edificação, aqui eu trouxe um apartamento, então, reforma, explorei um pouco da biblioteca de objetos paramétricos que o ArchiCAD traz. E, por último, um exemplo aplicado à arquitetura de interiores, com o detalhamento de uma marcenaria modelada no ArchiCAD. Na Eixo, que é a minha empresa, nós somos uma equipe, nós somos 4 sócios e a gente trabalha exclusivamente com implementação do BIM, utilizando o ArchiCAD e abordando as interfaces, né? Os nossos clientes, eles são principalmente arquitetos. Então, a gente dá esse suporte, assim, todas as trocas, visando sempre a interoperabilidade, otimização do fluxo de projeto. Então, a gente tem metade da nossa equipe dividida em São Paulo e metade em Porto Alegre. A gente é bem ativos nas redes sociais, disseminando conteúdo no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. A gente sempre traz convidados, escritórios, para falar um pouquinho sobre os fluxos de projeto. E esses são alguns dos clientes que a gente atendeu com a implementação do BIM ao longo desses anos. Não está atualizado, mas tem alguns aqui. A gente também tem uma frente na nossa escola que é de cursos online, tem um site que é o eixo.online, com alguns cursos de workshops também, sempre dentro da ferramenta ArchiCAD. E acho que é mais ou menos isso. Só queria apresentar um pouquinho, assim, para vocês conhecerem o trabalho, porque às vezes eu falo em nome, né, de mais pessoas que estão sempre trabalhando comigo, então sempre gosto de trazer que a Eixo é um conjunto de pessoas, né, que trabalham em prol dessa disseminação do conteúdo. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, eu. E como que você vê hoje o ArchiCAD no Brasil? Falando assim do software, do uso mesmo. Uhum. Eu comecei a notar um reconhecimento muito maior assim, do ArchiCAD ao longo dos últimos anos, porque acho que quando a gente começou a ouvir falar de BIM, existia muito desconhecimento, né? E a gente conhecia principalmente o Revit como ferramenta. Mas acho que o ArchiCAD conseguiu ir tomando um espaço legal, assim, nos escritórios de arquitetura, principalmente, que é uma ferramenta que foi criada, né, com esse intuito de ser um software para arquitetos. E eu tenho observado um crescimento bastante interessante, assim. Tem inúmeros escritórios grandes, assim, aqui em São Paulo que utilizam, em Porto Alegre, eu sinto que são regiões, sabe? Então, Sim. Tem algumas regiões onde o ArchiCAD é mais popular, outras regiões onde o Revit é mais popular, mas eu poderia citar que esses 2 mercados de São Paulo e do Rio Grande do Sul é bastante difundido, assim, as vagas de
emprego que a gente usa, agora já poderia dizer que são bem equiparadas, assim, em comparação com o Revit, que acabam sendo os dois principais, né? Lógico que tem outros. Então, foi interessante acompanhar esse crescimento. Eu já uso o ArchiCAD há mais de 10 anos e quando eu comecei a trabalhar com ele, pouca gente tinha ouvido falar, né? Sim, eu posso dizer que a Bahia está também junto com as regiões que estão desenvolvendo bastante em relação ao ArchiCAD, porque eu mesma me formei lá, na Universidade do Sul da Bahia, em arquitetura, e eu estudei ArchiCAD na faculdade. E é legal porque, assim, hoje em dia a gente vê muita gente ainda usando o projeto na mão, eu acho importante, eu acho que o arquiteto é importante ele saber desenhar na mão, desenhar na prancha, mas eu também tive aulas de softwares e a aula de software que eu tive era ArchiCAD, foi bem interessante. Se não for te pegar de surpresa, eu queria só te fazer uma pergunta. Você poderia contar para a gente assim, um pouquinho sobre o BIM Manager que você fez na Graphisoft? É uma certificação internacional, ela foi desenvolvida pela Graphisoft Hungria, né? Então, no quadro de professores, eles trazem professores, às vezes, que atuam em outros países, não só no Brasil. A gente tem uma versão voltada para o mercado brasileiro, porque ela é em português, né? Então, para quem não tem domínio da língua inglesa, pode se matricular também na versão de língua portuguesa, mas é uma capacitação para profissionais que trabalham com ArchiCAD e tem essa função de gerenciar os fluxos de projeto dentro de um escritório de arquitetura. Então, a gente vê na certificação desde melhores práticas para a criação de template, para a criação do seu projeto dentro da ferramenta, a interoperabilidade, fluxos de projeto, como você envia, recebe IFC, o que você tem que observar, como que aquela informação tem que chegar, requisitos de modelagem, a gente vê bastante sobre a ISO, as funções da ISO, os requisitos, né, da ISO, e foi um curso muito prático, então ele é indicado para quem já trabalha com ArchiCAD e quer realmente entender como tirar melhor proveito da ferramenta para o seu escritório, seja para talvez se colocar numa vaga como um BIM Manager, por exemplo, ou quem tem seu próprio escritório, ou quem mesmo só quer se aprofundar nesses conhecimentos que são mais avançados, vamos dizer assim, né? Mais de vivência de fluxo de projeto. Então, eu achei um curso muito bom mesmo, porque para quem trabalha com isso, acho que é a melhor capacitação assim que a gente tem hoje no mercado, porque é muito, muito objetivo, abordando todas as dores e todas as coisas que a gente vê mesmo na prática no desenvolvimento de um projeto BIM. E foi legal você ter comentado também dessa questão da educação, estou fazendo um adendo só, não tem a ver com o programa da Graphisoft, mas na universidade que eu me formei, que é a Federal do Rio Grande do Sul, também a gente conseguiu introduzir já o BIM, né, nas disciplinas, que até é engraçado a gente pensar que tem algumas universidades que não introduzem isso para os alunos, né? Então, acho que isso é um outro papo para a gente ter qualquer dia. Mas lá na Universidade do Rio Grande do Sul, eu participei como voluntária, assim, ajudando os alunos durante uma disciplina experimental. Teve uma professora, que é a Angélica Ponzio, que ela é super entusiasta do BIM. Ela fez alguns cursos de ferramentas, tomou conhecimento, pensou, não é possível, a gente tem que inserir isso dentro da universidade. Ela é professora de projeto. Então, no início, assim, eu participei bastante, dando aulas de conceitos de BIM e depois de ArchiCAD, para que os alunos pudessem ir aprendendo. Eles foram aprendendo ao longo da disciplina, mas hoje é uma coisa que já se consolidou assim no curso, felizmente. E aí o aluno já sai da formação mesmo no início da faculdade, entendendo a importância e aprendendo a utilizar ferramentas de modelagem BIM. Muito legal.
Muito obrigada pela participação, Raquel. Eu que acho que agradeço. se a Raquel recomenda, eu acho bom vocês fazerem, porque a garota é crânio. Eu estou sempre à disposição, pessoal. Eu adoro compartilhar conhecimentos, então fico à disposição para quem achar que quer trocar alguma ideia sobre isso, pode me contatar. Beleza, obrigada. Obrigada. Bem, vamos para mais um workshop, que foi do Carlos Dias. Ele tem formação em matemática, com pós em sistemas de informação e gerenciamento BIM, chefe do setor de tecnologia da construção do CTCEA. Depois você conta para a gente toda essa sigla, Carlos. O workshop que ele fez para a gente foi o IFC, a sua estrutura e as suas potencialidades. Carlos, você gostaria de compartilhar a tela? Vou compartilhar sim, peraí. Ok. Bom, o workshop que eu fiz, primeiro eu queria agradecer a Michelle, né, essa oportunidade, né, de palestrar aqui no workshop do Homem em BIM. Eu sempre procuro lugares para falar, né, e aí foi bem legal esse convite da Michelle. E eu acredito que eu falo de uma coisa importante, que é o Open BIM. Eu acredito que aqui no Brasil a gente precisa falar mais sobre o Open BIM, né? E o que eu preparei aqui foi mais ou menos eu falei sobre o IFC, suas estruturas, né, suas funcionalidades. Eu preparei um grande resumão aqui. Eu vou aproveitar que o pessoal deixou e eu vou falar, acho que eu vou falar um pouquinho mais, mas não precisa se preocupar, Michele, que eu vou ser breve, tá? Então, eu vou me apresentar, né? Michele já falou, mas é isso mesmo, espanta um pouquinho o pessoal quando eu digo que eu não sou engenheiro nem arquiteto, né? Eu sou formado em matemática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especialização em sistemas de informação pela PUC-Rio, também com especialização em gerência de projetos em BIM. Hoje eu sou chefe do setor de tecnologia da construção da CTCEA, que é uma OCIP, né? Uma organização sem fins lucrativos que trabalha com o termo de parceria junto com uma comissão da Força Aérea Brasileira, né? Então nós estamos lá tentando, desde 2018, trabalhando oficialmente uma implantação de BIM, né? Também sou membro do comitê da Comissão de Estudos Especiais de Modelagem da Informação na Construção, na BNT, né? Sou professor também de um dos professores no curso de Programação Visual da Zigurate, e sou pesquisador independente de OpenBIM. Porque realmente, para você ser pesquisador de OpenBIM, você precisa, é um trabalho um pouco solitário, né? E é bem legal esse negócio que a Raquel falou, porque a gente vê, de fato, uma mudança necessária no currículo das universidades, né? Quando você entra no mercado de trabalho, você vê que o mercado de trabalho já absorveu bastante das práticas do fluxo de trabalho em BIM. Você vê o quanto que falta, às vezes a universidade tem uma, duas disciplinas de BIM, são disciplinas introdutórias, o quanto que falta, né, dentro daquelas disciplinas de gerenciamento, você incorporar o fluxo de trabalho na metodologia, né, do BIM, e você vê o quanto e você só percebe os estudos de BIM no mestrado, no doutorado, nem na especialização, você vai ver muito, no caso do Open BIM, então, você vai achar muito em mestrado e doutorado, e até a especialização não foca muito na parte do OpenBIM, é tudo muito superficial, né? Eu tive essa grande dificuldade quando eu comecei a estudar sobre o OpenBIM, foi uma necessidade, né? E hoje eu queria fazer um resumo assim para as pessoas que estão assistindo, né? Do que de fato é o OpenBIM, né? Então a gente gosta muito de ver esse quadro, né? Que é falando sobre os tipos de BIM, né? Que existem, né? Que é quando a gente pensa em Open BIM, a gente só pensa no Closed BIM e no Open BIM, né? Que o Closed BIM seria aquela utilização de softwares fechados, né? Com formatos fechados, são aquelas ferramentas proprietárias.
e o Open BIM seria trabalhar com uma ferramenta aberta. E a gente pensa sempre no Open BIM como um formato para troca de informação. E a gente vai perceber que ele é muito mais do que isso, né? Mas independente do Closed BIM e do Open BIM, a gente tem a questão do Little BIM e do Big BIM, né? O Big BIM é quando o Little BIM é quando você usa uma solução isolada. Então é o que a maioria das empresas, quando tem contato com BIM, elas fazem, né? Eu percebi que com Revit ou com ArchiCAD eu consigo fazer cortes automáticos, eu consigo fazer, então, é a primeira coisa que vem assim no primeiro contato que o profissional tem com o BIM, né? Ele já quer fazer aquilo, vai aumentar minha produtividade, depois ele já vê vantagem no 3D e tal, mas aí você termina o projeto e aí acabou o BIM ali, né? Então você manda toda a documentação para a obra na forma tradicional. Então, esse é o que eu chamo de é o que o pessoal costuma chamar de closed BIM, né? Quando você usa uma solução muito isolada, né? Do fluxo de trabalho, dentro das fases, né? Do ciclo de vida. E o Big BIM seria o BIM, um uso contínuo do modelo, né? Nas diferentes etapas do ciclo de vida. Então, já vou pensar no meu uso do BIM para obra, já vou pensar no meu uso do BIM para operação, eu vou pensar no uso do BIM para planejamento de canteiro, então, para a parte orçamentária. Então, eu já começo a pensar no BIM em outros usos, né? E à medida que eu vou pensando nesses outros usos, eu vou crescendo a necessidade de adquirir maturidade, né? Então, se eu trabalho com CAD, eu tenho um nível de maturidade, e aí eu começo a trabalhar com BIM, eu trabalho parte com BIM, parte com CAD, já é um outro nível de maturidade, um ganho, mas no momento que eu começo a trabalhar com modelo federado, com BIM, já começo a pensar em BIM para a obra, eu já começo a ter que gerar um produto com qualidade, né? Então já não é mais gerar um modelo BIM para que saiam pranchas, para que saiam quantitativo automático, já não vou me preocupar com a estrutura de dados apenas para gerar as tabelas, que eu vou gerar de quantidade para o orçamento, eu já começo a me preocupar como essa informação vai estar inserida no modelo, quem foi que inseriu essa informação, se eu coloquei a responsabilidade dessa informação em algum momento no meu contrato, né, com as pessoas que estão envolvidas no meu contrato. Então, eu já estou pensando no BIM de uma forma colaborativa, e aí, aumentando o nível de maturidade, eu vou pensar no BIM de uma forma integrada, né? E aí você percebe que a estrutura dos dados, né, começa a ser um fator importante, né? Pensando nessa estrutura dos dados como um fator importante, começa a perceber também que fica difícil de você utilizar o mesmo software proprietário, porque aí é um software muito dedicado à modelagem, e aí eu vou utilizar um software para controle de obra. Eu tenho um software mais especializado para isso, não necessariamente ele é do mesmo fabricante, e muitas vezes softwares do mesmo fabricante também não se conversam direito, porque muitos deles foram comprados pelo fabricante, né, e não foi feita a adequação necessária. Então, começa a se preocupar com a interoperabilidade no sentido de estrutura de dados, né? E lembrando que a minha necessidade foi justamente porque eu trabalho com administração pública, né? Então, para a gente nunca foi uma opção não trabalhar com Open BIM, né? Então, a gente já tinha que começar desde cedo a pensar numa forma de colocar isso em contrato, de que forma eu vou exigir os requisitos de informação no formato aberto, né? E a gente, tendo em vista o decreto 10.306, né, que é o que estabelece a utilização do BIM no Brasil, a gente tem uma cláusula lá que é o artigo 6, né, que ele já coloca lá que a disponibilização dos arquivos eletrônicos deverão conter os modelos e os documentos técnicos que compõem o projeto de arquitetura e engenharia no formato aberto, não proprietário. Então, desculpa, isso para a gente nunca foi uma opção, né, a gente não trabalhar com OpenBIM. Então, acho que todo mundo que trabalha, e o governo, ele é o grande contratante, né, dentro de um país, né, na questão de obras de construção civil. Todo mundo isso movimenta, né, o mercado. Acho que em algum momento todo mundo vai ter que pensar em como trabalhar com o OpenBIM, né? E aí esse aqui é o símbolo da BIM Smart, né,
e que ela que criou o formato IFC, que é o formato mais conhecido dentro do BIM, né, como formato de interoperabilidade. E pouca gente sabe, mas essa tetralogia aí da Building Smart International, na verdade, cada elo daquele ali que está interligado, né? Claro que eles simbolizam ali a interoperabilidade, mas cada elo ele simboliza uma fase do ciclo de vida do produto, que no nosso caso é a construção civil, né? Então tem desde a fase de design, aquisição, montagem e operação. Significa que você tem que ter uma estrutura de dados que atenda a todas essas fases, todas essas etapas. Você começar a imaginar que, às vezes, no design, no projeto, você dá significado para os seus objetos de uma maneira computacional já é bem complicado. Imagine isso em todas as fases do ciclo de vida, né? E outra coisa também bem importante é que o OpenBIM ele não é só o IFC, né? O OpenBIM, na verdade, ele tem um, são 3 pilares, né? Você trabalha o IFC, ele vai tratar dos dados, né? Uma ISO, que é a ISO 16739, Industry Foundation Classes, que na verdade vai tratar das classes, né? Como classificar aqueles dados que você vai colocar dentro do teu formato, né? De modelo de informação. Mas você tem que se preocupar também com os termos. Qual é a terminologia, né? O que significa aquele objeto que você está colocando? E a ISO que trata isso é a 12006. A parte 3, né, que é o IFD, que é o International Framework Dictionary, que ele vai tratar da terminologia, né, um framework para você fazer uma modelagem de dicionário de dados. Então, uma coisa que a Build Smart se preocupa, que é a parte de dicionário de dados, né? E tem também se preocupar também com o processo. Então, você saber como você vai colocar a informação no arquivo é uma coisa, mas e aí vem aquela pergunta, né, que é a pergunta da coordenação do BIM, né? Quando você vai colocar aquela informação, quem vai colocar aquela informação e qual informação você vai colocar, né? Então, a ISO 29481, que é o IDM, né, Information Delivery Manual, ele vai te dar ele vai te dar ferramentas para que você possa construir isso. A ISO 19650 hoje já fala muito dessa parte de requisitos de informação, e hoje se sabe que está caindo um pouco de desuso a questão do LOD, né? Todo mundo pensa muito no nível de informação necessária, em que informação que eu vou colocar, a informação que você vai necessitar, né? E a partir do momento que você vai começar a ter mais usos do BIM lá na frente, você vai começar a necessitar de mais informações e no lugar correto. Então, pensando nisso, uma boa ferramenta para você descobrir quais dados, quando e para quem é o IDM, é uma coisa que vale a pena as pessoas entenderem também dessas outras especificações, né? O histórico do IFC, né, ele começou lá em 1996, na verdade ele começou antes, mas a versão 1.0 saiu lá em 1996, e em 2020 a gente está com uma versão candidata, que é a 4.3, que ela já incorpora elementos de infraestrutura, que o UFC ele sempre foi voltado para a construção civil, não é só para edificação. Mas é um apelo, né, da infraestrutura muito grande que esses elementos sejam incorporados ao IFC. Então, a versão 4.3 ela já está bem avançada, né? Eu acredito que no ano que vem ela está saindo, e ela vai dar um grande boom, né, do OpenBIM na questão de incorporar elementos de infraestrutura, né? E aí, geralmente, tem esse formato de versões, né? Então, tem uma versão maior, uma versão menor ali, e os outros são correções, né? Então, aqueles números que aparecem depois do segundo número, aí são correções que acontecem, né, em cada versão, né? A quantidade de softwares, a grande vantagem do formato IFC é porque você já tem um mercado que utiliza muito esse formato, né? Então a quantidade de softwares é muito grande, são mais de 200 softwares que são certificados pela versão 2x3. A 4.0 ainda não tem muitos softwares certificados, né? Você tem uma lista no site da Building Smart mostrando todos os softwares certificados, mas a quantidade de softwares que trabalha, mesmo não sendo certificados com IFC, é muito grande. Então, por isso vale a pena
não vale a pena você, vai aparecer um formato novo de OpenBean. Eu acho besteira, porque o mercado todo vai ter que se adaptar a esse formato novo. Então, por que não melhorar o formato que já existe, que é o IFC? Então, o IFC é um formato que ele está amadurecendo, né? O IFC, como é que ele se estrutura? Ele se estrutura em camadas, né? Então, são objetos, cada objeto dentro do arquivo, como em todo modelo BIM, ele representa algum objeto no mundo real, né? E esses objetos são classificados, né? Então, eles são classificados e essas classes, né, elas são divididas em camadas. Então, você tem camadas de núcleo, que são camadas de objetos mais abstratos, uma camada de interoperabilidade, que faz essa ponte, a camada de domínio, que são os objetos próprios de cada especialidade, né? Então, por exemplo, a camada de infraestrutura, ela vai entrar, os elementos de infraestrutura vão entrar naquela camada de domínio ali, vai ter uma expansão de domínio, né? Mas a estrutura vai manter a mesma. E uma camada de recursos, que são objetos de suporte, né? Então, a ideia das classes do UFC é mais ou menos aquela, né, de você ter uma representação dos objetos do mundo real, numa versão computacional, né? E aí você entra na parte de TI, na parte de ciência da computação, não tem porque como que você vai fazer uma máquina entender a semântica daquilo ali, né? A sintaxe ele até entende facilmente, mas e a semântica? Fica complicado, né? Então, por exemplo, quando eu estabeleço uma classe que é a classe no IFC chamada IFC Building Element, seria a classe que engloba todos os objetos construtivos, mas objetos construtivos são muitos, são vários, né, variados. Então, se eu quiser especializar, aí eu tenho que separar em classes, né? Então, a porta vai estar numa classe chamada FC Door, ou a parede de vedação vai ser a alvenaria, ela vai estar numa classe chamada FC Wall. Então, eu começo a dar funções para aqueles objetos, né? Aqueles objetos têm funções específicas. Então, os objetos que estão numa hierarquia mais abaixo, né, dentro dessa árvore de objetos, ele é um tipo daquele objeto que está na parte mais de cima, que a gente chama de superclasse, né, de um objeto mais abstrato. E é um objeto que ele não está instanciado totalmente, mas ele precisa existir para que ele dê um significado. Então, o UFC ele é todo assim, você vai trabalhando com generalização, né, dos objetos e com especialização dos objetos. Você vai especializando os objetos para que você consiga classificar eles. Além disso, você tem, dentro dos objetos, além dessa relação de, de generalização e de especialização, você vai ter também as relações dos objetos com diversas propriedades dele. Não só propriedades, quando a gente fala em propriedades, a gente pensa em parâmetros, né? Quando a gente fala em Revit, no ArchiCAD eu nem sei se o nome ainda é parâmetro, mas não sei, então, são as propriedades, são os atributos, né? Mas, na verdade, quando você quer dar uma semântica àquele objeto, se eu falo que tem uma parede, eu sei que uma parede ela tem que ter um tipo de parede. Então, ela tem um relacionamento com um tipo, que é um outro objeto. Ela é de um tipo. No caso, a parede ela pode ter uma abertura, então ela possui uma abertura. Então, ela tem um relacionamento com outro objeto, um objeto de abertura. Ela está em algum pavimento. Então, se eu tenho um objeto de pavimento, essa parede se relaciona com aquele pavimento. Então, essas relações elas estão todas no IFC. E isso é que vai dando significado àqueles elementos construtivos, né? É isso que vai tornando o IFC uma grande base de conhecimento, né? Ele não é apenas um arquivo de dados que você bota lá, mas esses dados se relacionam, eles têm relações entre eles. E essas relações, elas têm nomes no IFC, então a especificação, ela define esses nomes. Então, cada objeto daquele que a gente botou abertura é um IFC Opening Element, um andar, um pavimento, IFC Building Story, uma propriedade, que são os parâmetros. Elas estão dentro de um IFC Property Set, né? Então, você define nome, não só os objetos, as classes dos objetos, que nem sempre são objetos que são distanciados, estão ali dentro do modelo 3D, às vezes são objetos abstratos, como o pavimento, por exemplo, ou como uma representação gráfica, e esses objetos eles se relacionam através de relações, como no caso do tipo Typed by, é uma relação
de um objeto para o tipo do objeto, né? Has opening é quando um objeto possui uma abertura. Então, essas relações elas existem dentro da estrutura do IFC. Né? E aí, quando a gente pensa nessas classes, a gente tem três grandes grupos de classes. Né? Claro, nós temos mais de 800 classes dentro do IFC, né? Mas, assim, a gente tem três grandes grupos. Uma é a classe de definição de objetos, que é a que a gente mais conhece, que a gente vai ver o IFC Wall, o IFC Doors, né? E a outra é uma classe de relacionamentos. Então, existem objetos só para fazer relacionamentos entre objetos. Né? Todos eles são, digamos que, filhas dessa classe AFC Relationship. E você tem AFC Property Definition, que são as classes próprias para você colocar propriedades. São definições de propriedades. Isso aqui é mais uma apresentação do IFC quando você abre um arquivo IFC num bloco de notas, e eu acredito que todo mundo já teve a curiosidade de fazer isso. E quando você olha assim, você vê várias linhas, todas as linhas muito parecidas com essa linha daqui. Com essa linha daqui, né? Então, ela tem um registro, ela tem um ID, que nada mais é do que um registro do objeto. Cada linha é um objeto, não necessariamente um objeto instanciado, mas é um objeto dentro da estrutura de dados do IFC. O primeiro nome que aparece aqui é a classe daquele objeto. Então, se é um IFC Wall, eu estou falando de uma parede. E o que está entre parênteses são os atributos desse objeto. Toda classe ela tem atributos. Então, geralmente, quando a gente olha na especificação, ela aparece nesse formato aqui de um diagrama, fica muito mais simples da gente ver, né? E, de fato, ela se relaciona com outras classes através de seus atributos. Porque muitos dos atributos são valores, né? No caso, um GID, né? que é um número, um código global de identificação, tem um nome, tem a descrição da parede, mas tem outras classes que tem outros atributos que têm como valor outros objetos. Né? Então, é assim que eles se relacionam, como, por exemplo, uma parede aqui, você tem uma parede, né? Essa parede aqui representa, essa aqui é a representação dessa parede aqui no arquivo IFC, e na verdade ele tem aqui um atributo que ele está jogando, ele indica aqui que é um outro objeto, que é o 48, que na verdade é um objeto próprio para indicar qual a coordenada dele, né? Qual a localização dele no espaço físico. E aí esse aqui indica outros objetos, quer dizer, esse cara aqui vai indicar um outro objeto aqui, que diz qual é a referência da coordenada, o outro diz qual é a coordenada, até chegar à coordenada em si, né, que é o ponto cartesiano, mais a direção e o eixo Z. Então, a estrutura do IFC entender a estrutura do IFC é entender esses relacionamentos, né, os objetos, as classes e esses relacionamentos. Bom, isso para falar um pouquinho dos fundamentos, né, não mais geral do IFC, foi isso que eu falei no meu workshop, mas falei com um pouquinho mais de informação, né, mas a gente falar rapidamente sobre isso. Quem quiser, aqui tem um QR Code com o link da minha página, e quem quiser saber um pouquinho mais, tem aqui também o link do curso, na página do curso. Eu estou com um curso que vai começar agora dia 19, ainda tem vaga. E eu acho que é uma coisa que todo profissional de BIM não tem como fugir um pouco. Uma hora ou outra vai ter que esbarrar na questão do IFC. E é isso. Não sei se eu estourei meu tempo aí, Michele, mas você me desculpa. Imagina, foi ótimo, Carlos, obrigada. Eu queria saber o link que você está dizendo que vai para o seu curso, é o que nós temos desconto de 15%? Isso, exatamente. Ainda temos essa promoção. Ela vai durar até acabar o estoque do nosso desconto, porque ele limitou, né? Então, quem bota esse QR Code, você vai cair lá no Simpla, coloca cupom WIB15 e você vai ganhar 15% de desconto. E ainda divide, Carlos, como é que é? Ganho desconto e ainda divido? O Simpla, ele tem uma questão de parcelamento lá, mas é cobrado, né? Tem juros lá cobrado.
Dá para você pegar os beleza. 15% e aí depois ainda dividir. Só que eu acho que tem um Entendi. arroba na frente, não tem desse cupom? Acho que é Sim, tem arroba. um arroba, É. arroba WIB15. Deixa eu parar meu Aproveita. compartilhamento aqui. Bem, eu gostaria que todos abrissem a câmera agora, por favor. Super agradeço a todos vocês por participarem da nossa semana. Nós tivemos bastante comentários, visualizações. É uma pena que eu vou tirar os vídeos, né, desse YouTube que está agora, e nós vamos colocar no YouTube oficial, se vocês permitirem, me autorizarem a fazer isso, na verdade. Muita gente mandou para mim mensagem no LinkedIn, outras pessoas também queriam participar para fazer mais workshop, e a gente teve algumas baixas, né? Porque infelizmente o pessoal teve alguns problemas, mas fica para o próximo, tá? E com certeza eu vou convidar. Eu pretendo fazer ano que vem uma coisa um pouco mais sofisticada, que vai ser presencial. Não vou contar tudo para vocês, mas eu quero vocês aqui em Brasília e vai ser bem legal. A gente vai fazer uma coisa um pouquinho maior. Pode abrir o microfone também. Eu também queria, antes da gente encerrar, gostaria de fazer um brinde, né? Porque hoje é sexta-feira e a gente merece tomar uma e depois ir embora curtir. Então, um brinde a vocês. Aqui é a minha garrafinha. Show Corona, show! Obrigada, pessoal, por participarem. Peraí que eu vou fazer um print. Ei, Nossa, o Ricardo tá chique. Tava ali olhando dentro. aqui a taça, querendo tomar durante a apresentação inteira. sim, sim. De novo, levanta o copo que não apareceu aqui para mim. Vai, 1, 2, 3 e... Cadê meu copo, gente? Não aparece. Aí. Aí, Obrigada, pessoal. valeu. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Adorei. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. Valeu. Tchau.